Vamos à palavra, meus irmãos. Abramos nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. As promessas de Deus é o título dessa mensagem bíblica. Nós falamos palavra de Deus, não é uma questão de retórica ou de forma de dizer, mas é porque o pregador ele deve se ater à fidelidade bíblica. E entendemos que a palavra, a Escritura, é palavra de Deus revelada. Hebreus 11, de 8 a 12. Os irmãos acompanhem, será projetado um material onde teremos pelo menos os tópicos que vocês estarão aqui, pelo menos acompanhando dessa forma. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Amém, irmãos? Nós vamos perceber, irmãos, palavra rápida, comentários sobre o texto e a carta. A carta aos Hebreus, ela foi escrita por alguém que conhecia muito bem a comunidade, o povo judeu, o povo hebreu. Alguém, para escrever aos Hebreus, precisava conhecer o povo hebreu. Não temos a autoria, como temos em algumas cartas do Novo Testamento, a autoria tão clara de quem foi, de fato, o autor, né, dessa carta. Há algumas especulações, eu não quero nem citá-las aqui, mas o fato é que esse capítulo 11 de Hebreus é o maior capítulo dessa carta. E é um dos mais conhecidos textos que nós temos nas Escrituras. O capítulo 11, que é o capítulo que nós poderíamos chamar o capítulo da fé. Não é? O capítulo da fé. E a fé, irmãos, eu diria que a fé é irmã gêmea da promessa. A promessa de Deus, ela anda junto com a fé. De tal forma que, quando vamos falar de promessa, inevitavelmente no texto, nós também estamos falando de fé, porque é esse recurso, é essa ponte, eu diria, para que alguém que recebeu a promessa possa esperar a concretização da promessa. Então, em linhas gerais, esse é um aspecto do texto, certo? O contexto um pouco daquele texto. Abraão, ele em hipótese alguma, adorado, mas ele é extremamente respeitado com três religiões muito grandes. O cristianismo, nós olhamos com admiração, né, para o Abraão, embora sabendo que ele teve erros, falhas, né? É homem, foi ser humano, teve a possibilidade de errar, graças a Deus, porque não foi perfeito, né? E perfeito é Deus. As falhas que ele cometeu foram ruins, péssimas para o currículo dele. Foi repreendido, inclusive, por um homem que não era temente a Deus, não é? Porque ele disse que Sara era irmã dele, e não era esposa, enfim. Mas no cristianismo nós admiramos a fé do Abraão, não é? Ele também é admirado no islamismo, e é admirado no judaísmo. Então, três grandes religiões onde o Abraão, chamado pai da fé,
é admirado. E nós temos aqui um primeiro aspecto que eu gostaria que os irmãos notassem sobre promessas de Deus. E as promessas de Deus exigem obediência de quem recebe essa promessa. Exige obediência. No versículo 8, veja por gentileza o texto, diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. A promessa de Deus, ela requer, ela exige, ela implica em quem a recebe a obediência. Abraão estava lá naquela comunidade de Ur, dentro do seu povo, vivendo ali, procurando temer ao Deus de Israel, numa terra onde haviam vários deuses, tá certo? Dentro ali daquela civilização, o Senhor chama, diz: Abraão, sai daí da sua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E o texto diz que Abraão obedeceu. Irmãos, as promessas de Deus, elas são acompanhadas de obediência, tá certo? De obediência. E percebemos que Deus não tem interesse algum. Deus não tem interesse algum de estabelecer promessas a quem não tem desejo de ser obediente às promessas de Deus. Ele não tem interesse de revelar promessa e de fazer e de estabelecer promessa alguma a quem recebendo essa promessa diz: não, eu não vou fazer não. Que loucura! Sair daqui da minha terra para uma terra que eu ainda vou saber qual é? Em hipótese alguma. Mas nós percebemos no texto, irmãos, no versículo 8, que Abraão, ele saiu, interessante, lá no relato, inclusive no texto original, né, de Gênesis, onde ocorre a narrativa do chamado dele, aqui o autor aos Hebreus, ele está fazendo a ponte lá com a narrativa de Gênesis. Lá em Gênesis não houve nem sequer uma pergunta. O texto, o Moisés, que é atribuído à autoria, não se preocupou em deixar. E quando havia pergunta, eu penso, porque Abacuque foi um dos profetas que perguntou muito a Deus: como é, Senhor? Me diga aí, me explique direito, que eu não estou entendendo. Outros personagens bíblicos perguntaram muitas coisas a Deus diante de algum chamado, diante de alguma missão. Gideão diz: quem? Eu? A minha família mais pobre, Manassés? Eu aqui estou vivendo com os meus preconceitos aqui, né? com os meus recalques, onde diria a psicologia. Eu estou sendo chamado para ser juiz de Israel. Eu preciso fazer um teste aí, uma prova, para ver se é isso mesmo. Mas Abraão é interessante, não há nenhum questionamento. E seria pecado Abraão questionar? Não. Quantas vezes você já questionou algumas coisas em sua vida? Convenhamos, se fosse eu e você, recebêssemos um chamado desse, uma convocação dessa, para sair de uma terra, da sua terra, não é de uma terra não, da sua terra, da sua parentela, para ir uma terra que ainda você ia mostrar. Eu fico pensando o que eu diria para Deus, e você também. Não estou sozinho não. Senhor, diga os detalhes aí. Diga os detalhes, diga o roteiro. Envia, por favor, Senhor, o localizador. Né? Envia o localizador, porque eu não vou sair daqui assim não. Irmãos, humanamente falando também, a gente pode chamar isso aqui de uma loucura, tá certo? E uma loucura, humanamente falando, por quê? Porque nos tempos atuais, nós não entenderíamos jamais uma questão dessa. E muitas perguntas, muitas inquietações no coração viriam. Às vezes, para deixar um trabalho que nós temos com a perspectiva de um outro, a gente fica tão inquieto, não é? Tão inquieto. Uma viagem, às vezes, não precisa ir muito longe, não. Uma viagem que passe um tempo considerável lá, você às vezes fica inquieto, e é natural, porque vai sair do seu ninho. Eu fico olhando às vezes os retiros que nós temos, 3 dias, em Manaim, por exemplo, a gente saindo do ninho, naturalmente a gente sente. Imagina você sair com toda a sua família, e era muita gente, era um clã, não é? Para uma terra
e você nem sabia qual era. Então, quando eu chamo de loucura, não se escandalize, não. É porque a gente olhando aqui disse, Senhor, como é que o Senhor faz isso? Negócio desse aqui. Mas olha, Deus só faz promessa a quem Ele já vê de cá e tem o empenho, a desenvoltura de obedecer. Porque gravemos bem isso. Deus não está interessado em revelar promessa para quem não quer obedecer. Se você é desobediente, você tem uma cerviz, como diz a Escritura, é dura de obediência aos princípios e preceitos de Deus, não fique esperando promessa não. Tá certo? Não fique por que eu estou lhe dizendo. Porque Deus vai revelar promessas, Ele vai estabelecer promessas a quem tem o desejo de obedecer. E não é obedecer cegamente, não. Às vezes a gente tem coragem de fazer algumas coisas para alguém que a gente, às vezes, nem conhece direito. Nós somos, às vezes, embora a Bíblia diz lá, com muito cuidado, olha, não seja avalista, não. Mas eu sei que existem alguns irmãos, até dentro da família, quando vem com familiares, enfim, um amigo do peito, você coloca lá e você coloca-se como avalista. Você empenha, muitas vezes, algumas questões da sua vida. Então não é obedecer às cegas quando se trata da pessoa de Deus. Aqui Abraão não tinha dúvida, irmãos, de que aquele que estava dando a promessa, ele tinha condições de poder cumprir a promessa. Ou seja, em linhas gerais, Deus sabe o que está fazendo. Eu não entendo nada, não estou sabendo nada, mas Ele sabe o que faz. Abraão não teve dúvida em relação a isso. Dúvida até, quem sabe, poderia surgir. Não esqueço a citação de Philip Yancey, não é? Yancey disse num dos seus livros que as suas mais profundas convicções nasceram de uma fornalha de dúvidas. As suas maiores certezas nasceram de uma fornalha de dúvidas. Porque duvidar também é possível. Nem sempre é bom quando se trata de Deus, sabe? Não vai ser bom. É bom que você saia logo da dúvida e parta para a fé. Dê o salto da fé. Mas às vezes duvidar nos leva a uma convicção firme gerada, não a incredulidade, como os irmãos que já me conhecem há um tempo. Há uma distinção enorme entre dúvida e incredulidade. Incredulidade não. Porque a incredulidade vem e diz, jamais eu farei isso. Jamais, de hipótese alguma. Mas a dúvida vem e diz, Senhor, sou eu mesmo. Não é outro não. Hein? E aí você já sabe o que aconteceu com Moisés, não é? Senhor, manda outro aí que fale melhor. Não é? Eu tenho aqui algumas desculpas. Tenho isso, tenho aquilo. Porque assim, irmãos, abrindo um pouco do comentário do que o Moisés colocou como desculpa, os estudiosos, os comentaristas bíblicos dizem que ali foi desculpa esfarrapada. Porque ele foi criado como filho da filha de Faraó, então naquele tempo ele já tinha o estudo da oratória. O que hoje seria uma oratória, né? Ele já tinha. Ele estava sendo preparado para ser líder do Egito. Então ele foi criado com o conhecimento da ciência. Então é porque ele estava olhando para a atitude precipitada que ele teve de querer liderar sem estar preparado. É uma tragédia. Mas Deus faz promessas a quem tem o desejo de obedecer. Esse é o primeiro ponto que deve ficar claro nesse texto. Segundo, irmãos, nós percebemos que as promessas de Deus se realizam no tempo de Deus. Se é promessa de Deus, vai se realizar no tempo de Deus e não no nosso tempo. E não no tempo de Abraão, e não no nosso tempo, porque percebemos aqui os versículos 9 e 10, notem, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, peregrinar. Ele foi mandado para uma terra, não estava na terra, mas não teve a posse daquela terra, porque bem poderia questionar, Senhor, já estou na terra,
Então faz o teu milagre aí. Opera a tua graça aí, o teu poder, porque eu já estou aqui na terra peregrinando. Não. Peregrinou e nós percebemos lá no final do versículo 11 que ele não viu a promessa concretizada. Pode ver aí dos versículos últimos do capítulo 11. Diz que eles não viram a concretização da promessa. Nem Abraão, nem Isaque e nem Jacó. Isso vai acontecer, irmãos, 500 anos depois. 500. Quando Josué adentra Canaã, 500 anos depois da promessa dada a Abraão. Então, o tempo é de Deus. Ele andou, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, não chegou ali abafando, dizendo, recebi uma promessa de Deus aqui, eu vou construir aqui agora. Esse pedaço aqui é meu. Nada disso. Não deu um passo sequer sem a orientação de Deus. Embora com uma promessa dada, mas ele viveu em tendas. Viveu em tendas. Bem como Isaque, Jacó, e eu acrescentaria aqui, porque nós sabemos que se foram 500 anos, aí você coloca Moisés e os outros que vieram, né, depois dos patriarcas, até Josué. Cordeiros da mesma promessa. E o versículo 10 diz, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ele peregrinou na terra prometida. Essa questão de esperar a cidade que tem alicerces, é porque ele está vivendo em tendas. E tenda não tem alicerce coisa nenhuma. Tenda tem os specs, né? Aqueles grampos que são colocados, e que se tiver um vento forte, é porque eles são habilitados, aqueles que habitam em tendas no deserto, até hoje. Né? Temos povos que habitam, são habilitados para aquilo, fazem com uma ciência já muito avançada, mas quando vem muito tempo forte, uma ventania, algo parecido, não tem barraca que fique em pé. Então, quando ele chega, o autor aos Hebreus e diz, Abraão esperava uma cidade que tem alicerces, é porque também, irmãos, Abraão é um tipo, grave esse nome se você ainda não sabe. Tipo, na hermenêutica bíblica a gente estuda que é um tipo de figura. É alguém ou algum acontecimento na Bíblia, ou um personagem bíblico, que ele ilustra uma verdade para uma nova aliança. Então, Abraão é um tipo do cristão. É um tipo nosso. Por quê? Porque nós hoje estamos aqui na terra, estamos aqui, diríamos sim, peregrinando, como disse o apóstolo Pedro, que nós somos peregrinos aqui, embora aqui quero crer que os irmãos tenham o seu imóvel, sim, a sua casa própria, mas quando o autor aos Hebreus coloca a cidade que tem alicerces, que Abraão esperava, e que é o nosso tipo, é o tipo do cristão, é que nós estamos aqui com os nossos pés peregrinando, sim, nessa terra, mas o nosso olhar, a nossa cidade é a cidade celestial. É a cidade santa que o João viu lá, descendo, né? Lá nos finais dos capítulos lá de Apocalipse. Então, as promessas de Deus, elas se realizam dentro de um tempo. Ele andou, peregrinou ali durante toda a sua vida. Mas ele não viu a concretização da promessa. Sabe por quê? Porque a promessa é dada a nós, mas necessariamente não somos nós que usufruímos. Foi dada a descendência dele. Foi dada a descendência dele. Quando o povo de Israel entrou em Canaã, a terra que mana leite e mel, e tinha mesmo, e conquistaram. Né? Hoje, eu sei que tem gente que diz, mas como pode? Eles usurparam. Foi uma posse absurda. Não, irmãos. Não façamos a leitura dos nossos dias com a leitura do Antigo Testamento. É um outro tempo, era um tempo de conquista mesmo. Era um tempo de guerra, um tempo bélico. Os povos se degladiavam. E outra coisa, Deus já tinha dito, e aí é uma questão de crer mesmo, que aquela terra seria de Israel. Por quê?
Porque aqueles povos cananitas, eles faziam coisas que eram abomináveis aos olhos de Deus. Dentre eles, as coisas mais absurdas, como sacrificar os seus filhos, irmãos. Há entidades como Moloque, né, como Dagon, e há outros deuses. Pegavam o filho que a gente morre por eles, morre ou não morre, o pai e a mãe? A gente dá vida pelos nossos filhos. E eles sacrificavam aquelas entidades porque, no entendimento pagão da época, precisava que alguém morresse, sim, mas teria que aplacar a fúria dos deuses. Teria que ter uma colheita boa. Então, tinha que alguém morrer. Tinha que alguém ser morto. Inclusive, não poupavam os filhos, mas não faziam isso em vão. Não apenas nesse entendimento. É porque lá, irmãos, já tinha o aspecto, sim, não é, da feitiçaria, dos ritos, não é, satânicos ali presentes, sim. Então, percebemos que Abraão peregrinou nessa terra, mas foi no tempo de Deus que os descendentes dele, o povo de Israel, adentrou ali em Canaã. Olha, às vezes a gente vê algumas mães, e aqui nós temos, né? E nesses anos de pastoreio a gente vai encontrando nos locais que a gente passou, a gente encontrou. Às vezes a mãe pede muito pelo filho que, quem sabe, sentou aí onde os irmãos estão sentados, cultuaram, foram educados no caminho do Senhor. Foram educados nos caminhos do Senhor. De pequeno foram, e a semente está lá do Evangelho. Alguns voltam, como o filho pródigo. Voltam. Outros não voltam. Felizmente morrem lá. Não é? Onde estão? Na sua dura serviço. Eles endurecem o pescoço e dizem, não voltarei. E às vezes a gente vê a mãe pedindo pelo filho, olha, ora pelo meu filho, isso é bom. Irmã, não desista não, peça sempre, tá certo? Peça 100 vezes, 200, 300 vezes, peça todo dia, toda hora, peça sim. Não pare de cessar. Mas eu queria dizer também a essas irmãs, eu queria dizer aos pais aqui nessa noite, de que se o seu filho tem a semente do Evangelho lá dentro, essa semente que ela não volta vazia. Às vezes os cuidados do mundo vão ali cercando e tentando abafar, e em alguns casos consegue. Infelizmente. Mas talvez você não veja, minha irmã, meu irmão, o seu filho voltar para Cristo. Ele não é voltar para a Igreja Batista, voltar para Jesus. Porque ele nunca deixou, como nós cantamos aqui. Talvez você não veja. Mas se você tem promessa de Deus nesse aspecto, minha irmã, descanse o seu coração. Não pare de pedir, mas descanse o coração, porque as promessas de Deus, elas são cumpridas a seu tempo. A seu tempo. E às vezes a gente fica na agonia de querer fazer no nosso tempo e não dá certo. Abraão e Sara mesmo, irmãos. Eu preciso dizer aqui que eles ficaram agoniados. Disseram, vamos fazer no nosso tempo, porque parece que Deus se esqueceu. Como é que dá uma promessa de um filho e o filho não veio ainda? Então vamos pegar um atalho aqui. Faz com que essa concubina possa gerar filho, disse Sara. E eu vou dizer às irmãs, às esposas aqui, em nome de Jesus. Olha, vocês ajudam muito, porque como dizia um pastor amigo meu, se o homem é o cabeça, não é? E essa questão de cabeça precisa ser bem colocada, não é? Para que o homem não seja aquele mandatário dentro de casa, não, tem que fazer o que eu... Não, mas a Bíblia diz que o homem é o cabeça. E aí a gente senta depois para conversar, tá bom? Mas a mulher é o pescoço. E às vezes direciona a cabeça, porque a cabeça está vendo para um lado, vem a mulher e diz, ó, meu bem, meu amor, não é? Como alguns chamam. E tem aquele lado lá, olhe para ali, para aquela situação. Então é o pescoço que direciona às vezes, mas tem algumas vezes, não vão ficar com raiva de mim não, eu estou falando a autoridade da palavra, e o homem não deve ouvir a sua esposa. Eu pergunto a você, Abraão tinha que ouvir Sara? Em hipótese alguma. Não era de Abraão, diz, o meu amor, meu bem, o Sara, minha querida, que loucura é essa que nós vamos fazer? Se houve promessa, vamos esperar no Deus que fez a promessa. Deus não se esqueceu não. E nem precisa ser lembrado pela gente.
mas quando quiseram pegar o atalho, semelhante a você. Quando pega o atalho, e aí vem Ismael, que foi abençoado e até hoje é. Sabe por quê? Porque aquele que veio não tem a culpa do atalho que os pais pegaram. Então Deus abençoa mesmo. Como até hoje os árabes são abençoados por Deus. Nós percebemos que foi uma tragédia. Por quê? Porque quiseram que as coisas acontecessem no tempo deles. Assim é você. Quando você coloca um tempo para Deus. Tem gente que vai até e diz assim, ó Senhor, se não for esse ano, né? Dá um tempo até para Deus, é interessante. Tem que acontecer esse ano. Quando muito. Quando não diz, tem que acontecer essa semana. Meus queridos, não façamos isso em nome de Jesus. Por quê? Porque se é promessa de Deus, a não ser que não foi promessa de Deus. Não foi promessa de Deus, tudo bem. Mas se houve promessa de Deus, falar de Deus, e lá dentro a gente sabe, Abraão não teve dúvida. É o Senhor quem estava mandando, está ordenando, está chamando para eu deixar. Mas eu estou saindo agora. Vou lá. Se é promessa de Deus, se cumpre no tempo de Deus. Terceiro e último, meus irmãos. Nós percebemos aqui que as promessas de Deus, geralmente, eu quando recebia, sentava para ver essa mensagem e poder trabalhar no coração, meu Deus, será que eu boto esse geralmente aí? E veio a mente, bote. Bote porque se fosse libertação, livramento de Deus, livramento, eu diria assim, com certeza, ele age num contexto de impossibilidade, com certeza. Mas as promessas de Deus geralmente se cumprem em um contexto de impossibilidade. O livramento, com certeza, se cumpre num contexto de impossibilidade. Por que o livramento? Porque a gente não pode fazer nada na hora. É semelhante a uma queda. Tá certo? Cuidado, os irmãos que já entraram na terceira idade. Porque a quantidade de queda de idosos, né, no percentual que temos, é grande. Às vezes até dormindo se cai, viu? Como alguns aqui caíram. Né? Eu fico pedindo a Deus para não acontecer. Porque, não é verdade, alguns irmãos aqui caíram dormindo. E alguns até se feriram. Né? E queda é aquela coisa que você não controla. Quem já conseguiu aqui controlar uma queda? Na internet se manda de tudo. Onde ainda me mandaram, às vezes eu tenho tempo de ver, né? Me mandaram num tipo de casamento, casal entrando, aí botaram um tipo de papel, não era tapete aquilo, papel no corredor, pois o rapaz, o senhor, né, que vinha ali com a esposa, possivelmente, ali escorregou e pronto, e foi chão. A moça coloca assim a mão e ele fica lá prostrado, porque nós não controlamos queda. Mas percebemos que as promessas de Deus geralmente se cumprem em contexto de impossibilidade? Sim. E os versículos 11 e 12, os últimos versículos, dizem isso. Nós lemos, pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril. E eu fico pensando, na Bíblia tem uma esterilidade no Antigo Testamento assim tão presente, não é? Parece que a esterilidade está tão presente ali, sim. Em alguns aspectos, mas não foi só naquele tempo, foi hoje, é hoje também. E avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, tanto Abraão quanto Sara consideraram fiel aquele que tinha feito a promessa. E o versículo 12, último, diz assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Irmãos, a promessa de um herdeiro do nascimento de Isaac foi dada 25 anos antes. Nós sabemos isso. Abraão estava com 75 anos e a Sara, possivelmente 10 anos mais nova, estava com 65 anos. E hoje, diríamos que, até pela época, né, porque se hoje a gente ouve falar de alguém com 70 anos, e eu fui pesquisar um pouco mais na curiosidade do que se tem na internet, embora nem tudo a gente deve dar credibilidade, mas houve um indiano que gerou, né, filho com 90
94 anos, e depois com 96. Esse foi para o Guinness Book. 94, não vá na internet agora certificar. Deixa eu ver se o pastor está falando a verdade aqui. Não vá na internet, depois você vê. 94 anos, 96. Eu digo, meu Deus. Né? Aqui no Brasil teve um cearense, e esse não foi comprovado pela ciência. Não se fizeram teste de DNA, coisa assim. Com 101 anos. Ele disse que o filho é dele. Mas com 75 anos geraria. E aí eu fico pensando que é como se Deus dissesse, olha, tá fácil, deixe piorar mais. E quando Abraão chega aos 99 anos, e Sara aos 89 anos, e ela mesma vai dizer, como? Eu vou embalar um filho? Já cessei o costume das mulheres, ou seja, eu não tenho nem mais ciclo menstrual. Como é que vai acontecer isso? Então Deus fez com que a coisa piorasse, né? Ficasse impossível, humanamente falando, para poder fazer o cumprimento da promessa. Que Deus! Eu fico às vezes olhando e digo, meu Deus, que criatividade, que forma de agir. Isso não está fácil. 75, Abraão, você vai ter o filho, você vai coabitar com Sara, você vai ter o filho, e você vai dizer que você vai, a sua glória vai ser sua também. Não, a glória é só minha. A glória é só minha. Eu vou fazer de tal forma aí que a coisa seja mais lá para frente. E nós percebemos, irmãos, que aí nós temos então um problema duplo. Por que duplo? Porque era a esterilidade de Sara, não é? Sara era estéril. Os tratamentos na época não são como hoje. Olha que hoje ainda o casal faz muito tratamento, mas às vezes não consegue. Então tinha um problema da esterilidade de Sara e agora tinha um problema da idade avançada de Sara. Ou seja, isso é chamado, sabe o quê? Cumprimento da promessa através de um milagre de Deus. De uma ação de Deus. E a vitalidade aqui de Abraão já não tinha, mas quando Deus age, Ele traz o cumprimento da promessa, e a realização, esse cumprimento dessa promessa, é de tal forma que hoje, irmãos, nós não sabemos quantos judeus há no mundo. A ONU agora, em 2010, num censo, né, uma estimativa, vamos dizer assim, diz que no mundo há cerca de 23,7 milhões de judeus. Isso é uma estimativa. Porque hoje o judeu está espalhado em muitos países. Dos 193 ou 196 países que nós temos no mundo, porque é uma questão aí, porque o Vaticano também é um país e tem outro país. Então, assim, dos 196, vamos pegar pelo maior, dos 196 países no mundo, tem judeus em 108 países. Ou seja, o cumprimento da promessa foi feito como a areia do mar, como as estrelas do céu. Ou seja, são incontáveis. Incontáveis. Interessante que isso aconteceu lá com Abraão, e milênios depois nós estamos aqui trazendo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque no final do capítulo 11, o escritor vai dizer, olha, isso que aconteceu com Abraão foi um prelúdio. O prelúdio é o seguinte, é o que nós fizemos aqui quando entramos e cantamos, entoamos aqui o primeiro cântico, o prelúdio. É o prelúdio, ou seja, a peça mesmo, o transcorrer do culto, ou pegando de uma orquestra o primeiro ato, mas o transcorrer da peça está acontecendo agora com a igreja. E o que aconteceu com Abraão foi o prelúdio para que nós possamos agora dar continuidade a toda a música, a igreja do Senhor. Aí você pode sair nessa noite dizendo, oh, glória a Deus. Porque então eu tenho promessa de Deus em minha vida. Tem sim. Eu e você, nós temos promessas de Deus em nossas vidas. E elas serão cumpridas no tempo de Deus, diante do agir de Deus. E nós vamos ser obedientes às promessas de Deus, porque sem obediência, nós já vimos no início que não teremos êxito.
É porque Deus não vai poder fazer? Não. É porque Ele não faz com quem não tem compromisso com Ele. Não é? Ele não realiza. Então, meus irmãos, eu preciso finalizar dizendo o seguinte: atente para as promessas de Deus na sua vida. As promessas de Deus, elas são claras, elas são contundentes, e eu repito o que eu às vezes costumo dizer: Deus não brinca com as suas promessas. Pode ser que um político A, B, C, ele chega, prometa o que for, e depois não possa cumprir. Mas Deus não faz assim, não. Ele não faz assim, não sou eu que estou defendendo o agir de Deus, não. Ele mesmo que diz. Teria alguma coisa difícil para mim? Por acaso o meu braço está encolhido para que não possa agir? E os meus ouvidos tapados para que não possa ouvir a oração do meu servo, da minha serva, do meu povo? Então nós temos promessas de Deus. O que é que nos cabe então? O, B, D, C. Ou 4 letrinhas, né? O, B, D, C. Obedecer. Obediência à palavra de Deus. Algumas coisas a gente... Senhor, será que eu vou obedecer? Não. Tudo bem, se partir do homem, da pessoa, uma proposta que seja totalmente coerente com aquilo que Deus deixa claro. Mas vindo de Deus, nós não temos outro caminho. Que Deus abençoe a igreja do Senhor nessa noite. Que as promessas de Deus, elas sejam avivadas. Avivadas. Porque quando Abraão quis desanimar, Senhor, eu sei, está difícil, eu sei, para mim, está difícil para Abraão esperar. Suportar a trajetória do tempo de Deus. Mas aí, quando Abraão se sentia assim, o que é que Deus fazia com Abraão? Lembra? Aí ele vinha e avivava a promessa. Quando Abraão lá dentro da tenda disse: Senhor, eu sei, será mesmo que o meu herdeiro não virá como o Senhor prometeu? Terá o Damasceno Eliezer que vai ser o meu herdeiro? Alguém que é criado meu, eu amo, gosto muito, mas será ele? Aí Deus vem para Abraão e diz: Abraão, saia daí da tenda, vá lá para fora. Olha aí para cima, para as estrelas do céu. Em outras palavras, o que eu prometi, Abraão, eu não esqueço não. Tá certo? Eu não esqueço não. Eu quero renovar, reavivar a minha promessa na sua vida. Continue crendo. Irmãos, é impressionante que esse homem, por isso que é chamado pai da fé, ele não desistiu. Porque, convenhamos, né? Próximos aos 99, ele chegasse e disse: Senhor, não vou esperar mais não. 25 anos que demora. E morreu sem ver a terra prometida conquistada. O filho ele viu, mas a terra prometida ele peregrinou, mas não alcançou. Que o Senhor Deus coloque no nosso coração obediência, para que promessas de Deus, cada vez mais, se cumpram em nossa vida. Amém? Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, nessa noite. Que o Senhor é fiel. Essa foi a expressão que o autor aos Hebreus deixou claro. Sara e Abraão consideraram fiel aquele que prometeu. E é isso mesmo. A tua fidelidade é inquestionável. Agora, a nossa obediência, Senhor, ela muitas vezes deixa a desejar. Portanto, dá-nos um coração obediente às tuas promessas, mesmo sabendo que não é pela a nossa maneira de fazer, de boas obras, não. É porque sem a obediência, sem o nosso coração focado nas tuas promessas, nós vamos perder, durante a peregrinação aqui na terra, esse olhar voltado para o Deus que promete para cumprir. Porque o Senhor não brinca com as tuas promessas. Oh Deus, que em cada vida aqui presente, as tuas promessas, principalmente do coração cristão aqui, dos nossos irmãos, sejam avivadas. Elas sejam avivadas, clareadas agora, Senhor. Oh Pai, muito obrigado pelas promessas feitas ao teu povo, à tua igreja. Faz com que nós possamos, uma vez que, segundo o entendimento daqueles que comentam melhor a Bíblia e vão lá na expressão que o autor quis dizer, ali foi um prelúdio com Abraão. Ô Senhor, muito obrigado, porque nós estamos na execução da obra agora.
Faz com que nós venhamos terminar essa sinfonia e que ela seja terminada com aplausos, dizendo: sim, é dessa forma. Muito bem. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te glorificamos e te exaltamos. Em o nome de Cristo Jesus. Amém.